Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus por este privilégio de estarmos aqui na presença do Senhor nesta noite, onde estamos aqui neste congresso da CEDALP. Já é o 4º ano que Deus nos proporciona, e durante esses 4 anos sempre estamos aqui cooperando, orando. E este ano o pastor Roberto conversou conosco e pediu também para nós cooperar, trazendo uma palavra para os irmãos. Eu convido a igreja a estar em pé. Nós vamos ler dentro do texto que foi escolhido, onde está a leitura. Atos, capítulo 20 e versículo 24. Muito bem. Quem não encontrou, diga misericórdia. Se tiver algum novo convertido ao seu lado, ajude para que ele possa encontrar, para acompanhar a leitura da palavra de Deus. (20 e 24). Mas em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, sempre é bom falar de evangelização, de evangelho. Eu sei que tem pessoas aqui muito mais experientes do que eu dentro da área da evangelização, irmãs já de cabelos brancos, homens também que há anos trabalham na CEDALP evangelizando, que eu posso dizer que são até muito mais capazes de estar aqui falando sobre a evangelização do que a minha pessoa. Eu digo, como disse o nosso irmão Gideão, eu sou o menor da casa do meu pai, mas o Senhor estar aqui, Ele nos chamou, e aquele que chama é responsável, não é? Deus é responsável por quem chama. Deus nunca chamou ninguém para deixar sozinho. O Senhor é aquele que coopera conosco. A Bíblia diz que o Espírito Santo coopera. Cooperar é estar junto, é estar perto, é estar auxiliando. Então nós temos aqui o auxílio, a ajuda, a cooperação do Espírito Santo. Eu, desde os meus 11 anos de idade, que eu ingressei no trabalho de evangelização, tinha apenas 11 anos, no ano de 84, na época ainda menino, não tinha trabalho de adolescentes, assim, desde a DALP, e já comecei como menino evangelizando, na campanha evangelizadora, e em seguida viemos morar aqui em Abreu Lima no ano de 84, chegamos aqui há 35 anos atrás, e ingressamos no trabalho da evangelização. E até hoje, a nossa vida é envolvida na evangelização. Por misericórdia, o Senhor nos levou para o campo missionário, onde passamos ali 3 anos e alguns meses, pregando o Evangelho. Trabalhamos na superintendência da UMADALP, trabalhamos como líder de UMADALP por aproximadamente 15 anos, ou mais de 15 anos, e agora retornamos outra vez para estar cooperando no trabalho da UMADALP, que também é um trabalho de evangelização. E tudo isso é a bondade de Deus. É isso, é o Senhor quem faz, e é coisas maravilhosas aos nossos olhos. E o tema
que foi posto nesta noite para que possamos conversar com os irmãos. Eu já disse, prometo, que apenas é uma conversa. Nós vamos aqui dialogar. Eu trabalho na liderança de jovens, os meninos que trabalham comigo sabem muito bem da minha maneira quando estou com as lideranças. Eu gosto de ensinar. Eu não me sinto um pregador, mas eu gosto de ensinar, de discipular, gosto de fazer discípulo, porque foi para isso que Jesus me chamou e me sinto feliz por isso. Mas o tema que foi dado pelo nosso pastor é a estratégia para... Diga comigo, estratégia para evangelização. Muito bem. Os irmãos todos têm apostila. Abra a sua apostila, por favor. Talvez eu não vá dizer tudo o que está na apostila, porque não vai dar para falar tudo, porque também tem algumas coisas que nós vamos falar que não dá para... que não está na apostila, e também se formos colocar tudo, teria que ser muitas folhas, então nós podemos, resumimos bastante para poder aqui dialogar com os irmãos sobre este tema, a estratégia para evangelização. Muito bem. A palavra evangelização, no sentido figurado, quer dizer ação, desenvolvimento ou processo de difundir qualquer doutrina, ideologia, ponto de vista ou opinião. No sentido da religião, é uma ação, é um desenvolvimento ou resultado de evangelizar. Ação de divulgar os ensinamentos contidos nos evangelhos. Porque evangelho é diferente de evangelização. A etimologia da palavra evangelização quer dizer evangelizar e quer dizer ação. Evangelizar quer dizer evangelho em ação. Diga assim, a palavra evangelização significa o evangelho em ação. Pronto. Então isso significa a palavra evangelização. É o evangelho em ação. A palavra evangelho quer dizer o que, irmãos? Os irmãos bem conhecem? Vamos lá, 1, 2, 3. Boas novas ou boas notícias. Hoje, há um método diferente de se evangelizar. Porém, o evangelho permanece o mesmo. O evangelho nunca mudou. O evangelho que pregamos hoje é o mesmo evangelho que Jesus Cristo pregou, os discípulos pregaram, a igreja primitiva pregou, Paulo pregou, os nossos irmãos heróis da fé também pregaram. É o mesmo evangelho, não mudou em nada. Agora, métodos de evangelização, isso sim, alguns métodos foram mudados. Veja bem, antigamente nós não tínhamos uma televisão. Sim ou não? Não tínhamos internet. Sim ou não? Não tínhamos um telefone celular para enviarmos mensagem, muitas vezes pregarmos. Eu estou aqui, de repente o pastor está lá nos Estados Unidos e nós enviamos uma mensagem para ele. No mesmo momento em que envio, ele já recebe. E tudo isso são novos métodos que surgiu para evangelização. Agora o evangelho não. O evangelho permanece o mesmo, não mudou. E o que significa a palavra método? Método não está aí na sua apostila, mas significa técnica ou meio de fazer alguma coisa. Alguma coisa o quê? Evangelizar. Foi para isso que fomos chamados, para evangelizar. A Bíblia diz que quando Jesus ele ressuscita, ele deixa uma palavra dizendo: ide por todo. Esta palavra ide é um
imperativo: ide por todo mundo e pregai o quê? O Evangelho. Ele não disse maneiras, ele não disse métodos, ele apenas deixou o quê? Uma ordem: pregai o Evangelho a toda criatura. Em outra palavra, ele diz assim: ide e ensinai o quê? A todas as nações. Aí ele diz assim: ide e ensinai, ide e fazei o quê? Discípulo. Então nós somos chamados primeiro para pregar e para depois discipular. Às vezes, na nossa mente, a palavra ide é mais forte do que a palavra ensinar e a palavra discipular. Sim ou não? Muitas vezes nós falamos muito no ide, mas nunca falamos no ensinar. Nunca falamos no discipular. Porque atrair pessoas para estar na igreja, eu lhe digo que é mais fácil do que ensinar e que discipular. Sim ou não? Nós estamos aqui em uma aula, viu? E eu gosto de trabalhar interagindo com os irmãos. Então muitas vezes nós nos preocupamos em muitas vezes formar caravanas, lotar ônibus, às vezes fazer multidão para levar para algum lugar, para evangelizar, porque estamos obedecendo simplesmente um ide e estamos certos, estamos fazendo o correto. Mas para mim, acima de tudo está o ensinamento, o discipular. Porque Jesus diz assim: ide e fazei discípulo. E para fazer discípulo não se faz do dia para a noite. Porque para fazer discípulo tem que se trabalhar, tem que acompanhar, tem que sempre estar junto. Nós aqui temos um trabalho de discipulado muito forte. Eu trabalho aqui no Templo Central, eu digo aos irmãos que aqui é muita gente. E muitas vezes as pessoas, quando se convertem aqui, eu sei da grande responsabilidade do nosso pastor, ele nos colocou aqui para cooperar junto com ele. E às vezes quando se converte a pessoa, eu gosto de ir pegar o número da pessoa. Quem trabalha no discipulado, não sei se Moisés está aqui, mas ele sabe. E eu pego aquele número daquela pessoa, entrego para o discipulado e peço para o dirigente do discipulado ligar para a pessoa no dia do discipulado e convocar aquela pessoa para estar na reunião. Muitas vezes nós nos alegramos quando vemos as pessoas se rendendo e choramos e gritamos e damos glória, mas a minha maior alegria é quando eu vejo as pessoas descendo as águas no dia do batismo. Porque eu sei do resultado da evangelização, é quando as pessoas estão descendo as águas. Aí eu sei que a igreja está crescendo. E geralmente, eu sempre vivo acompanhando aquelas pessoas. E mando mensagem, procuro saber como está, procuro saber se veio para o discipulado. Às vezes, quando não vem para o culto, a multidão, o culto está cheio, mas eu sinto falta daquela pessoa. Eu tenho o número dele, o número dela, mando a mensagem e digo assim: senti sua falta no culto, estou orando por você. Aí a pessoa me retorna: pastor, muito obrigado porque o Senhor sentiu minha falta. Não deu para ir hoje porque eu estava enfermo. Não deu para ir hoje porque eu estava trabalhando. Não deu para ir hoje porque a menina aconteceu algo e tal. Sempre estamos ali ligados e preocupados, porque foi para isso que Jesus nos chamou. Jesus não nos chamou simplesmente para estar dentro de uma bolha. A Bíblia diz que é quando Jesus se apresenta no Monte da Transfiguração,
A glória dele resplandece ali, e aqueles que estavam com ele, quem era? Pedro, e alguns discípulos, João, e de repente, eles veem quem? Elias e Moisés. E Jesus está ali, Pedro, muito ousado, ele chega para Jesus e diz: mestre, vamos fazer aqui 3 cabanas. Foi isso ou não? 3 cabanas. A glória de Deus era tão grande naquele momento que ele não se preocupou nem de ter uma cabana para ele, porque somente em sentir Jesus na vida, somente em saber que Jesus estava ali presente, ele disse: não estou preocupado com cabana, o importante é que ele estar aqui. Se ele estar aqui, para mim é suficiente. Mas o evangelho não se resume simplesmente em uma cabana. Jesus, quando sobe aos céus, se vamos ler o livro de Atos, a Bíblia diz que ele diz assim: ficai o quê, hein? Até. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais o quê? Revestidos de poder. Então ficar em Jerusalém só foi até. Aí ele disse: até ser revestido de poder. E a Bíblia diz que depois que o Espírito Santo desce, os discípulos recebem o Espírito Santo, ou mesmo recebe o fogo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo já atuava na vida deles, mas eles foram revestidos do poder. É a mesma coisa que eu estou com essa camisa da missão e coloco o terno por cima. Eu já tenho o Espírito Santo, então eu fui o quê? Revestido. Aí depois de ser revestido, ele diz assim: e ser-me-ei testemunha. Aí ele diz: em Jerusalém, em Samaria e até o quê? Os confins da terra. Então, a palavra evangelho, como já foi falado, significa isso: boas notícias. Agora, se Pedro ficasse somente ali no monte da transfiguração, glória, aleluia, línguas estranhas, profecia, revelação, marcha, pulo, correndo de um lado para o outro, ele sentiu tanta glória que ele disse: vamos ficar aqui, está muito bom aqui. E isso é bom, sim ou não? Porque todos nós gostamos, somos pentecostais. Mas Jesus tinha uma visão de evangelização, uma visão ampla, porque foi para isso que ele veio. Agora, depois a gente chega lá em Atos, a gente vê o Pedro que queria ficar lá no monte, já era outro Pedro com outra visão. A visão do evangelho, a visão da evangelização. Aí a Bíblia diz que lá no capítulo 3, se você for acompanhar o capítulo 3 de Atos, aí Pedro vai, a Bíblia diz que é como de costume para o templo. E quando vai, que chega no templo, depara-se diante do templo com quem? Com um? É o que, irmãos? Se depara com quem? Com um coxo. Os irmãos, vamos trabalhando, porque a gente está aqui para fazer uma dinâmica. Hoje, se você estiver esperando um outro negócio, hoje você vai sair daqui diferente, tá bom? Eu quero trazer uma palavra de conscientização. E quando Pedro e João se deparam com aquele coxo, o coxo acostumado, todos que passavam por ali, entregar a ele o quê? Uma esmola.
já estava acomodado. E a Bíblia diz, se você for ler a Bíblia, vai ver que desde nascença aquele homem era coxo. Até o dia que se encontrou com aquele Pedro que queria ficar lá no Monte da Transfiguração. Se ele ficasse no Monte da Transfiguração, aquele coxo jamais teria encontrado milagre para a sua vida. Vamos trazer para o dia de hoje, vamos segurar Pedro aqui. Às vezes, eu posso falar isso porque sou superintendente, trabalho no campo da evangelização, tenho um pouco de experiência e posso falar. Às vezes nós gostamos muito de, na oração da Umadalp, na oração da Seadalp, a igreja está lotada, e trazer grupos e mais grupos. E às vezes as palavras é palavra de recebe chave, recebe casa, recebe porta de emprego, recebe isso, recebe aquilo. E quando é no dia de domingo à tarde, ou no ponto de pregação, você procura aquele homem que pula, que marcha e que grita, ele nunca aparece lá para dizer que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e Jesus vai voltar. Porque o negócio dele é estar no Monte da Transfiguração, é estar ali somente sentindo alegria, mas a visão de Jesus é outra, é mais adiante. Jesus já via um coxo. Quem evangeliza tem que ter visão de águia. Diga assim para a sua amiga, vamos interagir. Quem evangeliza tem que ter visão de águia. A Bíblia diz lá em Isaías, no capítulo 61, o profeta messiânico falando acerca de Jesus, ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre, está o quê? Sobre, porque o Senhor me ungiu para estar falando em línguas estranhas e marchando e correndo todo dia dentro da igreja. É isso? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Nunca devemos medir um trabalho de Seadalp pela quantidade de oração nas terças, na quarta ou na quinta, mas o trabalho de Seadalp se mede no domingo à tarde, saindo para evangelizar. Eu não pedi para falar, foi o pastor Roberto que disse: eu quero que você dê uma palavra para os irmãos da Seadalp. Não é isso, irmão Carlos? Pronto. Não se mede um trabalho de Seadalp. Olha, irmão, hoje o negócio foi bom. E eu gosto desse negócio, viu? É bom, não é? É bom. Hein, irmã Rosa? É bom, não é? É bom. Mas tem um coxo que necessita ouvir algo de Deus. Tem 5.000 almas que precisam se render aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que aquele coxo acomodado olha para Pedro, para João, e pede uma esmola. Aí Pedro, muito ousado, aquele Pedro cheio, olha para ele assim: olha para nós. Como foi que Pedro disse? Olha para nós.
nós. Vamos, 1, 2, 3. Quando Pedro diz, olha para nós, é porque ele tinha condição de dizer isso para aquele coxo, mas infelizmente há muitas pessoas que hoje não têm condição de dizer para alguém, olhe para mim, eu tenho uma palavra para você. Aleluia. E a Bíblia diz que quando aquele homem olha para Pedro, aí ele diz, não temos prata nem ouro. Olhe para cá. Hoje nós temos prata, temos ouro. Hoje temos um carro do ano para andar. Hoje temos um templo com ar-condicionado, que às vezes quando o ar-condicionado quebra, já tem gente. Hoje temos tantas regalias. Mas a Bíblia diz que Pedro diz assim, não tenho prata, nem tenho ouro, agora eu tenho uma coisa aqui e eu posso lhe dar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, te levanta e anda. Hoje nós temos tudo menos autoridade para pregar evangelho. Me desculpe, mas é a sinceridade, é a verdade e tem que ser dita. E é isso que estamos precisando, de autoridade de Deus para pregar o evangelho e não ter medo e dizer, olhe para nós. E a partir daquele momento, a vida daquele homem foi mudada, foi transformada. Agora vamos mais adiante. Aí começa um grande movimento, um grande mover. E o coxo que ali antes era coxo, o povo vê ele correndo, saltando, e ali está Pedro, e ali está João. Agora corre os comentários e as pessoas querem saber o que foi que aconteceu, quem era Pedro, quem era João, e em nome de quem aquilo estava acontecendo. Será que hoje é diferente? Quando alguém sabe que tem um dirigente daqueles bem animados, as pessoas, vamos para tal lugar porque lá o negócio é forte. Eu não é assim. Vamos para tal lugar porque o negócio lá, olhe, o negócio é bom. E o nome do dirigente, da dirigente sempre em evidência. E a Bíblia diz que o povo procurava saber quem era, em nome de quem. Aí Pedro, João, muito ousado, diz assim, olha, em nome dele. Em nome daquele Jesus que vocês mataram, é em nome dele que este paralítico, antes paralítico, que hoje está saltando. Então, o poder de Deus em nossa vida não é para exaltar o nosso nome. Diga assim comigo, o poder de Deus em minha vida não é para exaltar o meu nome. Agora faça assim, mas sim o dele. Isso é boas novas. Vamos mais adiante. O evangelho falamos que é coisa nova.
Boas novas não é apenas estar bem conosco. Algumas pessoas parecem imaginar que o cristianismo é essencialmente uma sessão de terapia religiosa. Hoje é o evangelho da conveniência. O que é o evangelho da conveniência? Se prega aquilo que as pessoas querem ouvir. Então é esse evangelho do tudo estar bem. Mas na verdade o nosso pecado é tão sério que, conforme João ensinou, precisamos de um novo nascimento. Precisamos anunciar um novo nascimento. A Bíblia diz que é quando Jesus se encontra com Nicodemos e Nicodemos encontra com Jesus. A Bíblia diz que Nicodemos foi se encontrar com Jesus, que horas? À noite. Que ele não queria ser visto pela multidão, pelo homem que ele era. E Jesus não passou panos quentes nas costas de Nicodemos. Apenas Jesus foi bem enfático, bem seguro e disse: olha, Nicodemos, necessário te é o quê? Nascer de novo. Pronto. Isto é o quê? Evangelho. Diga comigo, evangelho é nascer de novo. Muito bem. Vamos mais adiante. As boas novas não são apenas que Jesus quer ser nosso amigo. Outras vezes o evangelho é apresentado apenas como uma mensagem que Jesus quer ser nosso amigo, ou como uma variação disso. Jesus quer ser nosso exemplo. No entanto, o evangelho não é apenas uma questão de autoestima. O que é autoestima? É aquele evangelho somente para massagear o ego das pessoas. Vinha para Jesus que Jesus quer mudar a sua vida. Jesus muda, sim ou não? Muda. Mas o evangelho que deve ser pregado é o evangelho do arrependimento. E o que significa a palavra arrependimento? Arrependimento, a palavra traduzida para arrependimento, significa mudança de mente. Os irmãos depois podem ler porque está na apostilha. Mudança de mente. Preste atenção. O que é mudança de mente? Você pega um copo transparente. Se você colocar aqui um pouco de areia ou de barro, como vai ficar esta água? Como vai ficar? Vai ficar uma água? Se eu pego uma torneira e o copo está cheio de água suja, e começo a derramar a água dentro deste copo, o que é que vai acontecer? A água que está suja vai começar o quê? A sair. E a água vai ficar o quê? O copo vai ficar de novo transparente e uma água limpa dentro do copo. Então, isso é o que? Arrependimento, é mudança de mente. É o evangelho que entra na mente e que muda as pessoas. Billy Graham, em um dos seus congressos, ele pregou dizendo: evangelho que não muda não é evangelho. Se uma pessoa diz que é evangélico, que é cristiano, cristiano é uma palavra usada para crente em espanhol. Se diz que é crente, mas que não mudou a vida, permanece do mesmo jeito. Aí Billy Graham, ele pregando, ele disse: essa pessoa necessita nascer de novo, porque o evangelho não entrou nele.
Vamos mais adiante. Quem deve evangelizar? Em Atos, no capítulo 4, versículo 29, se os irmãos puderem acompanhar, vamos lá. 4 e 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que fale com toda a ousadia a tua palavra. Então, quem deve evangelizar, irmãos? Todos. Pregar o evangelho não ficou simplesmente para os pastores, para os evangelistas, para o superintendente, não. Todos devem pregar o evangelho. Pedro diz assim: agora, Senhor, eu peço que olhe as ameaças, que concede aos teus servos. Então, para pregar o evangelho, não necessita de um microfone. Não necessita de um púlpito. Não necessita de um palanque. A Bíblia diz que João Batista estava onde? No deserto. E a Bíblia diz que as pessoas saíam do deserto para onde? Ou saía da cidade para onde? Para o quê? Para ouvir João Batista. Então, se as pessoas saíam da cidade para o deserto para ouvir João Batista, é porque alguma coisa eles viam em João Batista. Olhe para cá, meu irmão. Você pode estar lá dentro das canas, na beira do canal, numa igreja pequena com 100 componentes, ou uma igreja grande com 100 componentes, ou numa igreja pequena com 10 componentes. Mas se você tem autoridade de Deus na vida, as pessoas vão ver Deus na sua vida. E através da sua vida, vai gerar mudança na vida de muitas pessoas. Porque ser testemunha no seu original é isso. É as pessoas olhar para mim e ver em mim alguma coisa. E ver em mim uma mudança. E através do meu testemunho gerar mudança na vida das outras pessoas. Mas muitas vezes eu quero mudar as pessoas, mas não quero mudar a minha vida. Então quem deve pregar o evangelho? Todos aqueles que creram no evangelho, que aceitaram a Jesus Cristo como Salvador e que têm certeza que vai morar no céu. Olhe para mim. Agora só se pode falar de uma pessoa quando se conhece esta pessoa. Sim ou não? Ninguém pode abrir a boca para falar de outra pessoa se não tem conhecimento, não sabe quem é a pessoa. A Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 4, se não me engano, no versículo 20, que é quando Pedro responde diante do Sinédrio, ele diz o quê? Não podemos o quê? Não podemos deixar de falar daquilo que temos o quê? Visto e ouvido. Então isso significa dizer que Pedro tinha experiência, que ele conhecia e sabia a quem ele estava anunciando, de quem ele estava falando.
Então, para pregar-se o evangelho, é necessário conhecer Jesus. Vamos lá. Eu coloquei um pensamento aqui de John Stott, e aí está dizendo Scott, mas é John Stott. Esta comissão está imposta a cada membro de toda a igreja. Cada cristão é chamado a ser uma testemunha de Cristo no ambiente específico ambiente específico que Deus colocou. Veja bem, eu não sou juiz, não sou advogado, não trabalho em nenhum tribunal. Mas de repente Deus levanta um advogado, um juiz, um homem passa no concurso, ele entra para trabalhar no fórum. Então lá ele vai ser o quê? Uma testemunha. Ele vai pregar o evangelho no lugar específico que Deus escolheu. Deus levantou ele para aquele momento, para estar ali. Ele, como cristão, tem liberdade de, no momento certo e da hora certa, usar de estratégia para anunciar a Jesus como Salvador. Olhe para mim, por favor, olhe para cá. Infelizmente, há muitas pessoas que são crentes secretos, agentes secretos. Você entendeu? O que é agente secreto? Ele trabalha, ninguém sabe quem é ele. Só descobre que ele é crente quando muitas vezes na rua, num ônibus, em algum lugar, alguém dá a paz do Senhor e diz assim: ô irmão José. Aí o companheiro do trabalho diz assim: e tu é crente? E tu é crente? Porque não dá testemunho de crente. Mas o nosso irmão disse que a gente foi chamado para, no lugar específico, aonde estamos, no colégio, na faculdade, dentro do ônibus, na empresa, dar testemunho de Jesus. Eu trabalhei numa fábrica por quase 4 anos. Tem muita coisa que a gente queria falar, mas as horas vai passando tão rápido. E sempre, na hora do almoço, eu tinha oportunidade para falar de Jesus. E preguei o evangelho ali muitas vezes na hora do almoço. Saí daquela empresa. E depois de muitos anos, encontrei pessoas que eu preguei o evangelho, que hoje são diácono da igreja. Um certo dia eu estava na minha casa e de repente alguém chegou, saiu procurando aonde eu morava. Era um motorista da empresa que eu trabalhava. E ele descobriu perguntando onde eu morava e foi bater lá em Caetés. E quando chegou lá, quem me viu, ele disse: eu vim dizer ao Senhor que hoje eu sou crente. O Senhor tanto pregou o evangelho para mim, hoje eu sou crente. Vim lhe dar um abraço e vim lhe agradecer. Temos o nosso irmão Severino lá de Saramandaia 12, que hoje é evangelista da igreja. Eu era na empresa o encarregado e ele não era evangélico, e eu sempre falava de Jesus. Hoje ele é evangelista da igreja. Quem é você? O que é que você está fazendo aqui?
de fato somos nós? Porque aqui é muito bom. Ah, Senhor, vamos ficar aqui, vamos fazer as cabanas, aqui está muito bom, aqui está muito bom. Quem é você lá na rua? Quem é você com seus vizinhos? Será que ele conhece você como crente ou como a mulher balicha da rua? Pastor, essa palavra é forte. Mas pastor, não existe isso dentro da campanha evangelizadora. As irmãs são, se o Espírito Santo nesta noite nos dirige para falar, porque tem. E precisa de uma torneira do céu com água limpa para lavar, para limpar a mente e sair transformado para pregar o Evangelho. Aleluia. Aleluia. Como devemos evangelizar? Eu estou adiantando aqui, os irmãos depois podem ler em casa a apostila, mas eu estou correndo porque a hora não vai dar. Como devemos evangelizar? Evangelizamos por pregar a palavra e propagar a mensagem do Evangelho, segundo está escrito lá em Romanos, no capítulo 10 e o versículo 17. Como devemos propagar esta palavra? Essa é a pergunta mais importante do que alguns têm imaginado. Hoje, temos os meios de comunicações para se pregar o Evangelho. Como eu falei no início, temos a internet. Temos várias maneiras de evangelizar. Mas será que estamos tendo resultado positivo naquilo que estamos fazendo? Porque se não temos o resultado positivo, devemos mudar a maneira de pregar o Evangelho, a maneira de evangelizar. Vamos seguir. Devemos pregar o Evangelho com honestidade. Que é isso, pastor, com honestidade? É dizer verdadeiramente às pessoas que se arrependam. Devemos pregar o Evangelho com urgência. Devemos pregar o Evangelho com alegria. E aqui embaixo, para fechar, sugestões específicas para a evangelização. Primeiro, ore. Segundo, use a Bíblia. Depois, provoque uma auto-reflexão. E use o quê? A igreja. Primeiro passo, orar. Ler Bíblia. Ser claro com as pessoas. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Existe duas portas, a larga e a estreita, dois caminhos, o largo e estreito. Porfiar e entrar pelo caminho estreito, porque esse é que conduz o quê? O caminho do céu. É ser claro.
Jesus não tinha muito arrudeio. Nicodemos, te é necessário nascer de novo. Disse para a mulher lá no poço: cadê teu marido? Eu não tenho. Falaste muito bem. Falaste a verdade. Porque você já teve 5 e é esse que você vive, não é teu marido. Você falou bem. Mas porque você falou a verdade, e agora o evangelho vai entrar e vai transformar a sua vida. E a Bíblia diz que naquele mesmo momento, a mulher que estava com aquele cântaro, abandonou o cântaro e correu para a cidade. O que foi que a mulher fez? Abandonou o cântaro, que era importante para ela naquele momento, porque ela foi em busca de água. E a Bíblia diz que quando ela abandona o cântaro, ela corre para a cidade. Estratégia para a evangelização. E o cântaro, cadê? O cântaro significa as coisas passadas. As coisas que são mais importantes para você do que pregar o evangelho. Porque naquele momento aquele cântaro era interessante para aquela mulher, porque ela foi buscar a água, mas ela não quis saber do cântaro. A Bíblia diz que ela correu e chegou na cidade e começou a fazer o quê? Começou a gritar e a dizer o quê? Vinde conhecer um homem que falou toda a minha vida. Então as pessoas querem ouvir a verdade. E muitas vezes estamos omitindo a verdade, querendo passar pano quente. E é a verdade que precisa ser falada. E a mulher disse: vinde conhecer o homem que revelou toda a minha vida. Aleluia. Aleluia. Eu queria fazer uma dinâmica aqui, não sei se vai dar. Mas só para concluir o pensamento aqui do apóstolo Paulo. Se prego o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim foi posta esta responsabilidade. Quem foi a irmã que ganhou a literatura? Vem aqui, a senhora. É rapidinho, com a literatura na mão. Eu quero convidar outra irmã. Uma irmã corajosa, venha cá. Quem foi o irmão que ganhou a literatura? Vem cá. Outro irmão corajoso fica aqui ao lado dele. Aqui. Lá. O pastor, quando me chamou, ele disse para mim assim: eu quero que você fale sobre evangelização, sobre estratégia de evangelização. Pega o microfone aí, irmã, por favor. Não sei se está ligado, pega aí. Muito bem. Dê à irmã que está com a literatura nas mãos, por favor. Eu queria ver a senhora evangelizando para ela. Como é que a senhora aborda ela? Boa noite. A senhora recebe essa literatura em nome de Jesus? Muito bem, olhe para mim. A senhora sabe o que é que está escrito na literatura? Sim. A senhora leu a literatura? Sim. O que é que está escrito na literatura? Que diz que o Senhor é o caminho,
Muito bem, parabéns. Quando a gente for entregar uma literatura, a gente tem que saber o que é que está entregando, de quem a gente está falando. O senhor, como abordaria ele? Pode citar. Muito obrigado, minha irmã. Pega o microfone ali, por favor. É bem rápido, é somente para que as pessoas que são inteligentes vão entender o que eu quero dizer. Boa noite. O senhor aceita essa literatura em nome de Jesus? O senhor leu a literatura, né? Leio. Agora seria interessante, quando o senhor saudar, quando abordar as pessoas, dizer o seu nome, Sim, senhor. de onde o senhor é, qual a congregação que o senhor congrega. Sim, senhor. Eu sou Josué, faço parte da Assembleia de Deus em Abreu e Lima e vim aqui anunciar o Evangelho de Jesus. Aceita essa literatura? Aí na literatura você vai pregar o que está escrito na literatura, neste folheto, e ele vai ler o folheto e vai dizer, está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou aquele que leva o homem para o céu, e começa a evangelizar, pregando o que está dentro da literatura. Mas tem pessoas que tomam a literatura e dão as costas, e vai embora. Muito obrigado, Deus abençoe. Mas a primeira coisa, quando você receber uma literatura que o dirigente der, você vai ler toda a literatura. E quando for pregar o evangelho, vai pregar dentro da literatura. Eu conheci um moço, por que eu quis fazer isso hoje? Porque estamos com pessoas aqui que evangelizam. Todo mundo aqui evangeliza. E teve um moço, que hoje ele é presbítero da igreja, foi entregar a literatura para alguém. Quando ele entregou a literatura para uma pessoa, a pessoa perguntou, você sabe o que é que está escrito na literatura? E ele ficou calado, não sabia o que dizer. E aí? Vamos estar em pé? Bota a sua Bíblia aí no banco. Não foi aquilo que você queria ouvir. Não foi aquilo que você queria ouvir. Eu vou provocar de novo. Não foi aquilo que você queria ouvir. Vou provocar, porque eu li aqui que a gente tem que provocar as pessoas. Provoque a autorreflexão nas pessoas. Não foi aquilo que você queria ouvir. Não foi aquilo que você queria ouvir. Mas foi muito bem, mas foi aquilo que eu precisava ouvir para o meu dia a dia. Então, quando se pregar o evangelho, a gente tem que provocar as pessoas. Pedro disse, eu não vou deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Eu sei em quem eu tenho crido. Paulo disse, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Eu queria que você colocasse alguém perto de você, uma irmã, um irmão, traga para perto de você. Há um caminho mais excelente. Há tanta coisa que a gente precisa aprender. Há tanta coisa que Deus tem para fazer em nossas vidas.
Deus quer usar a minha vida e a tua vida para transformar muitas vidas. Diga para a sua irmã: sai da bolha. Eu lembro que uma tarde ali em Caetés, quem mora em Caetés 1 sabe onde é a Avenida J. Tem alguém de Caetés 1 aqui? Conhece a Avenida J? E eu vinha com um grupo, isso eu falo de 25 anos atrás. Terminou o trabalho da evangelização, eu vinha lá, já que antes chamava Córrego da Areia, agora é Ilha 2. E eu vinha subindo por ali, lá para a Avenida J, por ali por baixo. E de repente, de longe, vinha eu, mais 4 jovens. Tinha um senhor na porta de casa. A esposa crente estava deitada em cima de uma cama, porque estava enferma. E ele cheio de demônio. Quando viu a gente de longe, fica aí com a sua amiga, com seu amigo de lado. Quando viu a gente de longe, entrou no quarto onde estava a irmã. E disse para ela: lá vem os teus irmãos. Eu quero ver se Deus é na vida deles agora. Evangelizar é um campo de batalha. Você sai para guerrear, para pisar em campos minados. E a gente não sabia do que se tratava. E quando chegamos, ele não de bonzinho: irmão, Pai do Senhor, olhe, minha esposa está doente, está acamada e está convidando vocês para entrar e fazer uma oração por ela. E a gente estava sendo testado e não sabia. E a gente entrou. E a irmã estava lá coberta com um lençol em cima da cama. E quando eu entrei, eu já fui dizendo: minha irmã, a gente vai dar uma tapa na cara de Satanás nesta tarde. Eu sempre fui assim, muito abusado. Sou muito tímido, sou tímido. Mas depois que o Espírito Santo ele desce, não tem gigante, não tem leão, não tem urso, eu vou para cima. Porque a gente tem que ter... Quem és tu? Não sabia quem era Davi, mas Davi tinha experiência lá no campo, porque já tinha matado o urso, já tinha matado o leão, ninguém conhecia, sabia, mas ele tinha experiência com Deus. Vai chegar o tempo que Deus vai lhe apresentar, vá trabalhando. Vá lá para o campo, vai matar urso, vai matar leão. Porque vai chegar o tempo de Deus chamar e dizer assim: só senta na mesa depois que ele chegar aqui. Você ainda vai ter que matar muitos ursos e muitos leões. Diga aí para seu amigo, para sua amiga. Mas quando chegar a sua vez, ninguém passa na sua frente. Lebarai andomarandi oshermelogasa. E eu disse: vamos cantar 515 da harpa. Se Cristo comigo vai. E com muita alegria. A irmã dá um pulo e senta na cama e começa a chorar. E a unção de Deus tomou conta do quarto. E Satanás ficou envergonhado e o céu ganhou.
E quando foi na sexta-feira, lá na rua 110, aonde eu dirigia o Madalp, chega a irmã e diz: eu vim aqui para dar um testemunho. Vocês estavam sendo testados e não sabia, mas Deus lhe honrou naquela tarde, e eu estou aqui para a glória de Deus. E contou toda essa história que o marido dela estava testando para saber se Deus realmente era em nossa vida. Você tem que ter coragem para dizer para alguém, como disse Pedro: olha para nós. Feche os seus olhos aí onde você está nesta noite. Há a unção de Deus aqui neste lugar. O Senhor nos trouxe aqui nesta noite para tratar conosco.